A lição de hoje, né, nós estamos aprendendo com o nosso pastor sobre a igreja de Atos 2, e hoje nós vamos prosseguir nesse tema. O pastor Estênio não pôde estar aqui hoje, e aí ele pediu para que eu desse a palavra, né, ministrasse a palavra do Senhor aos irmãos. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 2, 46 e 47. Atos 2, 46 e 47. Vou ler aqui já na minha Bíblia. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? O nome da ministração de hoje é A Igreja que Alcança a Cidade. E nós vamos aprender um pouco do que fazer como igreja para que esse objetivo seja alcançado. Vamos ler aqui. Evangelismo pessoal como estilo de vida diário. Esses versos mostram o impacto da vida interna da igreja. Bruce observa que é aqui que vemos o equilíbrio perfeito entre o culto, comunhão, serviço e missão. Número 1, vida diária visível, testemunho no cotidiano, diariamente no templo e de casa em casa. John Stott comenta que a igreja não se isolava, ela estava presente no espaço público e no privado. O evangelismo pessoal acontece onde a vida acontece, no trabalho, na vizinhança, na família e nos relacionamentos. Durante o período aqui da oração, o pastor Carlos Artemio estava lembrando, né, do testemunho que eu compartilhei com os irmãos na última vigília das redes que nós tivemos, e minha vizinha estava aqui, e aqui nós aprendemos que o evangelismo, né, falando novamente a frase que já está aqui, o evangelismo acontece onde a vida acontece. Antigamente, quando se falava de evangelismo, ainda mais na nossa igreja, a gente já tinha aquela visão de que a gente tinha que ficar o dia inteiro fora, distribuindo mais de 10 mil folhetos, né? Eu cresci assim, vendo meus pais trabalhando na obra de Deus, e tinha um determinado dia, eu não lembro agora de quanto tempo que era, vocês lembram? Era toda quarta-feira. Toda quarta-feira? Quarta e sexta. Então. Isso aí deve ter durado um ano ou mais. Sim, o pessoal que trabalhava na obra diretamente, alguns dias o pastor estipulava e aí mandava fazer 10 mil folhetos, e aí falava para ele, esse dia todo mundo vai ter que chegar mais cedo, e aí vocês vão ficar o dia inteiro fora evangelizando. E aí... Chegava nas 6 horas da manhã para oração. Então assim, era o dia inteiro mesmo, porque chegavam 6 horas da manhã para orar, depois da oração era rua, e depois só chegava às vezes na hora de jantar. E às vezes até perdia a janta, porque tinha que bater a meta dos folhetos distribuídos, né? Era a estratégia daquela época. E às vezes quando a gente ouve falar hoje de evangelismo, a gente tem essa mesma visão de algo cansativo, mas não é assim que nós temos aprendido. O evangelismo é onde nós estamos. Onde nós estamos, nós precisamos falar com as pessoas que estão à nossa volta. E voltando a comentar um pouquinho do testemunho que eu compartilhei com vocês na vigília, e o pastor Carlos Artemio estava lembrando agora há pouco, para a glória de Deus, eu tenho vivido isso. E o Senhor, Ele tem me mostrado a cada dia o quão é importante nós compartilharmos a palavra de Deus com as pessoas que estão ao nosso redor. Essa minha vizinha, não é segredo para ninguém, né? O dia que ela estava aqui, ela contou o testemunho dela. Ela estava passando por depressão, por uma situação horrível que ela achava que ela não tinha mais jeito para a vida dela. Ela estava maquinando uma maneira de se matar. Mas o Senhor chegou primeiro, para a glória de Deus. O Senhor me fez sonhar com ela. E assim, eu sou uma pessoa
do mesmo jeito que eu sou aqui, eu sou em casa, eu sou na família, eu sou uma pessoa introvertida. Então você não vai me ver conversando com facilidade com gente que eu não conheço, dando risada, abraçando todo mundo. Eu não sou assim. E então, por isso, às vezes, eu tinha dificuldade quando Deus me falava alguma coisa ou me mandava falar com alguém, isso me travava por conta do meu temperamento. E aí, quando o Senhor falou para mim que eu precisava falar com ela, e ela me falou o que estava acontecendo, que estava planejando a própria morte, o Senhor falou para mim, se você não tivesse falado, só ia ter a notícia. E ela mora de frente para minha casa. Agora eu fiquei imaginando, se eu não tivesse falado, eu vendo o povo, sangue de Jesus tem poder, vindo buscar só o corpo, sendo que Deus já tinha me falado o que era para falar com ela. Então, a partir dali, o Senhor, Ele começou a falar no meu coração, né? A gente tem, cada um tem o seu temperamento, mas quando Deus manda, nós precisamos ser obedientes. Porque a gente não sabe o que está para acontecer com a pessoa, Deus sabe. E é por isso que quando Ele encontra alguém com o coração sensível, através de nós, Ele chega até essa pessoa, né? E para a glória de Deus, hoje eu posso ver ela totalmente diferente. Está nos acompanhando, né? Está para a igreja, está vindo tomar Santa Ceia. E era uma pessoa que já não tinha mais perspectiva de vida. Mas, para a glória de Deus, eu pude ser obediente à voz de Deus. E a história da vida dela e da família dela é outra, né? Então, nós precisamos entender que evangelismo é onde nós chegarmos. Onde nós chegarmos, nós somos embaixadores do reino de Deus. E a gente não pode ter vergonha. No domingo mesmo, depois que nós saímos da sede, eu e meu marido, nós fomos visitar a mãe dele e ela quis almoçar fora. Eu quero comer fora, quero comer um negócio diferente. Eu falei, então vamos. Eu não, meu marido, ele que pagou. E aí nós fomos no Outback, né? Eu gosto muito desse restaurante, ela também gosta muito. Quando ela não sabe falar o nome, então quando ela fala, eu quero comer alguma coisa diferente, a gente já sabe que é no Outback que ela quer ir. E nós estávamos lá. E de repente uma das atendentes que veio, uma atendente, né, que veio nos servir, ela começou a sentir falta de ar. Ela estava conversando normal com a gente. E aí do nada ela começou a fazer assim. E aí eu olhei para o Val e falei, o que está acontecendo? E aí ela falou, não, é porque eu tenho gastrite e de vez em quando me dá uma dor assim. E ela estava atendendo a gente, mais 2 mesas que estavam próximas, né? E ali ela começou depois ela recobrou o fôlego e continuou. O Fábio tinha perguntado alguma coisa de algum prato para ela. E na hora que ela foi responder, ela não conseguiu. Ela ficou respirando fundo umas 3 vezes assim. E aí depois ela saiu, foi atender as outras 2 mesas que estavam chamando ela. E quando ela voltou, eu chamei ela pelo nome. Eu falei, você conhece Jesus? Aí ela, conheço. Aí o Fábio, já com aquele jeito dele, conhece? Conta essa história direito. E aí porque ela tinha dado, né, ali um pouco de liberdade pra gente brincar um pouco com ela. E aí aquela moça, ela começou a falar que, ela falou assim, olha moça, eu vou falar a verdade pra você. Eu sou da macumba. Eu falei, eu não, tá repreendido, ela lá. Lá ela. E ali ela começou a contar, a falar que depois que ela entrou para esse caminho, que ela começou a levar a Deus a sério. Eu falei, como assim? Ela falou, porque antes eu não ajoelhava para orar, hoje eu ajoelho. E aí eu falei, porque você tem noção do mundo espiritual. Você sabe que o mundo espiritual é muito mais real do que esse que a gente está vendo. Eu falei, mas eu quero te dizer que o Deus que te fez, Ele tem um propósito lindo para a sua vida. E aí ela começou a querer procurar arrumar assunto para sair de perto, e ela realmente acabou saindo. E eu não consegui terminar de falar com ela, porque estava lotado. Quem já foi no Outback sabe que é o tempo todo aquele restaurante lotado, que é muito bom, né? E ali, mas assim, o que eu queria falar com ela, eu consegui falar, mas depois ela fugiu, eu não consegui nem ver onde ela estava. Porque o meu propósito era pegar o telefone dela, era conversar com ela, mas pelo menos a semente eu sei que eu coloquei no coração dela. Porque eu entendi que não importa se eu conheço, se eu não conheço, Deus mandou falar, a gente tem que falar, né? E através disso, nós temos visto que Deus tem alcançado pessoas. Porque foi para isso que Ele nos fez, né? Para evangelizarmos, para ter um estilo de vida de evangelismo. E não simplesmente, né, um evento. Vamos evangelizar, né? O pastor chama, o pastor marca, o líder marca, vamos evangelizar tal dia.
nós precisamos entender que o Senhor nos fez para termos um estilo de vida de evangelismo. Onde nós chegarmos, nós precisamos falar de Jesus para as pessoas. Hoje em dia nós temos vivido um mundo de aparência, onde as pessoas mostram que está tudo bem, mas só elas sabem que não está. Ainda mais com o advento das redes sociais, todo mundo só mostra que é bom. Ninguém mostra que... De vez em quando, alguns, né, como diz nosso pastor, quer se vitimizar, aí pega o celular e se grava chorando. Ai, gente, eu acho tão ridículo. Deus tem misericórdia. Já viu pessoa que se grava chorando? Oh, pelo amor de Deus, gente. Quando eu tô chorando, quando eu tô triste, a última coisa que eu vou lembrar é de celular para me gravar chorando. Mas tem gente que se vitimiza, né? Gosta dessas coisas. Mas a gente vive num mundo de aparências. E às vezes o Senhor manda a gente falar para alguém e a gente olha para a aparência da pessoa e a gente fala, mas ela não tá tudo bem com ela. E não tá. Ontem mesmo nós estávamos na célula e compartilhando da palavra de Deus. E eu pedi pro rapaz que veio primeiro, né? Que foi o que Deus levantou primeiro na casa dele para vir para a presença de Deus. Hoje, para a glória de Deus, toda a casa serve ao Senhor. E aí eu pedi para ele contar. Eu falei, quando você ouviu falar de Jesus, o que você pensava? Ele falou, eu achava que minha vida estava boa do jeito que estava. Todo mundo em casa trabalhava, a gente tinha uma boa vida, né? Os outros de fora olhavam e falavam, nossa, que família legal. Mas só eles lá dentro sabiam o que acontecia. Era um quebra-pau todo dia. Mas para os vizinhos era a família perfeita. Acontecia alguma coisa no meio da vizinhança, o pessoal ia lá pedir conselho para eles. Mas só eles sabiam que estava lá. E a pessoa que o Senhor usou, pessoa que o Senhor... Me ajuda aí, mãe. Levantou para falar com ele, não olhou para ele e não ficou olhando, tá tudo bem com ele. Ela teve coragem e ela falou. E hoje, para a glória de Deus, aquela família toda é liberta e a casa deles é uma célula. Nós estamos lá, estamos alcançando pessoas para ter um encontro real com o Senhor Jesus também. Mas porque alguém teve coragem de falar. Alguém teve o evangelismo como forma de vida, né? Não simplesmente, não, hoje eu não vou falar porque hoje não é dia de evangelismo. Não, aquela pessoa, ela levou a sério aquilo que o Senhor colocou no coração dela. Amém? O segundo passo aqui. Alegria e singeleza. O evangelismo vivido atrai. O evangelho vivido atrai. Obrigada. A alegria cristã impressionava o mundo romano, marcado por medo e superstição. Jesus amado, é minhas vistas. A alegria é um poderoso ponto de contato evangelístico. Pessoas são atraídas por vidas leves, sinceras e coerentes. Eu achei interessante essa frase aqui. Pessoas são atraídas por vidas leves, sinceras e coerentes. Eu lembrei muito daquilo que o pastor Estênio, assim que ele assumiu essa superintendência, ele começou a estudar com a gente as 21 leis irrefutáveis de liderança, né? E uma das que mais me chamou a atenção foi a lei da atração. Não sei se os irmãos lembram dessa, mas que ele comentou com a gente que nós precisamos ser verdadeiros. Porque não adianta nada você montar um personagem para atrair as pessoas e quando elas se aproximarem de você, para passar mais tempo com você, elas veem que você não é nada daquilo. E aqui está falando que as pessoas são atraídas por vidas leves, sinceras e coerentes. Não adianta nada você falar uma coisa, pregar uma coisa e viver outra. Porque aquela pessoa, ela pode se aproximar de você por conta daquelas palavras que você falou uma palavra, conseguiu ali tocar o coração dela, atender uma expectativa que ela estava precisando ali naquela hora. Mas ao passar do tempo, quando ela começa a andar com você, rumo ali à presença de Deus, ela já começa a perceber, fala, poxa, mas fulano fala isso para mim, mas ele não vive. E aí o que acontece? Não é culpa da pessoa.
É por isso que nós precisamos entender, precisamos ser tratados por Deus, né? Para que a gente possa ser coerente em tudo que a gente fizer. Por exemplo, o líder fala de fé. A pessoa chegou na casa de Deus doente, enferma, da cabeça aos pés. E aí você fala para ela, Jesus é a cura. Amém? Amém. Vocês creem nisso também? Amém. Amém. Jesus cura, Jesus salva e tal. E aí ela começa a andar perto de você. E aí acontece alguma coisa com você. Nós somos seres humanos, certo? Amém. Pode acontecer alguma coisa. Mas como você vai lidar com aquela situação? Às vezes você tem fé para orar pelos outros. E quando a doença é em você, ai meu Deus, eu vou morrer. Aí aquela pessoa que você está cuidando, está direcionando no caminho de Deus, ela fala, ué, quer dizer que para mim ela fala, e para ela não vive? Qual é a coerência que tem nisso? Nenhuma. Uma coisa que eu sempre admirei na minha mãe, é isso. Eu acho muito legal, porque quem chegar falando meia boca assim com ela, fala direito, irmão. Você não crê, não? Eu acho isso muito legal. Às vezes me faz pensar duas vezes. Às vezes eu chego para falar uma coisa, eu falo, não vou falar não, vou orar. Vou evitar uma bronca aqui, vou orar, porque eu sei que Deus vai dar a solução. Nós precisamos viver aquilo que nós falamos para as pessoas. Coerência. Aquilo que nós falamos com toda a firmeza, com toda a certeza, Deus vai fazer, Deus vai, enfim, vai operar na vida da pessoa. A gente tem que crer para nós também. Porque o Senhor falou que enquanto nós estivermos aqui, nós teremos aflições. Mas tende bom ânimo. A gente não pode duvidar. Se é uma coisa que Deus detesta, é falta de fé. Ter fé para falar para os outros e não ter fé para você mesmo. Como que Deus pode operar desse jeito? Deus não opera onde tem falta de fé. Não tem como. Seu Felício não está aqui, mas eu vou falar o nome dele, vou falar bem, não tem problema. Todo mundo ficou sabendo, né, do que ele passou aí alguns meses atrás. E eu lembro que conversando com a Vivi, ela estava preocupada. E ela falou, mas ele não está não. Eu falei, amém, ele tem fé. Né? Tava um pouquinho antes da Vivi casar. E a gente falou, Vivi, ele vai entrar com você em nome de Jesus. E para a glória de Deus, quem teve lá no casamento dela viu. E ele está aí, firme e forte, para a glória de Deus. Eu falei, o senhor vai ver seus netos, vai brincar com seus netos. Vai correr atrás deles, em nome de Jesus. Porque ele teve fé. Ele não ficou com que a palavra, com o que o médico falou. Ele falou, não, o Senhor vai me curar. E para a glória de Deus, ele está curado. E nós temos aqui vários testemunhos sobre isso, né? Eu tenho certeza que todos vocês aqui, como líderes, todo mundo aqui tem testemunho sobre isso. Então nós precisamos ser coerentes e tomar muito cuidado com as pessoas que nós cuidamos, porque elas estão nos observando, mais do que nos ouvindo. O que importa para aquelas pessoas que estão, né, ali nos seguindo, rumo à vontade de Deus para a vida delas, é o que nós fazemos. Às vezes a gente quando tá na célula, quando está em algum lugar, a gente fala, mas depois você fala um negócio para a pessoa acabou. Fala, qual é a coerência que tem? Então, a gente vai falar um pouco sobre testemunho aqui também, e a gente precisa lembrar, ao nosso redor tem uma grande nuvem de testemunho. Não é só aquilo que nós falamos. Falar é fácil demais. O negócio é viver. É por isso que, infelizmente, hoje, tem muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus, não acreditam no Evangelho. Porque se decepcionaram com pessoas que não são coerentes. Pessoas que falam uma coisa e vivem outra. Mas o Senhor nos chamou para sermos verdadeiros, amém? Eu lembro que antes de eu ter meu encontro com Deus, eu não era uma pessoa coerente. Eu era uma pessoa em um lugar, quando eu estava em outro lugar, eu me adaptava àquele meio. Aí quando eu estava em outro lugar, eu me adaptava àquele outro meio. Camaleão. Eu era assim. Eu estava na igreja, eu estava cantando, eu estava dando glória a Deus, aleluia. Aí eu chegava na escola, as meninas estavam brigando, xingando palavrão, eu estava também.
brigando, xingando palavrão. Chegava em casa, a filha da pastora, coisa mais linda. Só Deus sabe. E no encontro com Deus, o Senhor me tratou. Ele falou assim, ó, ele me mostrou todas as caras que eu tinha. Ele falou, eu não te fiz para ser assim, eu te fiz para ser coerente. Então, muitas vezes, a obra de Deus sai perdendo porque o líder não consegue ser coerente. Às vezes não segura a boca na hora que tem que segurar. Eu acho que foi na conferência de líderes que eu ouvi o pastor, eu acho que foi o apóstolo Mike Connell, que falou que, eu acho que foi ele, que é mais fácil orar em língua do que segurar a língua. Eu falei, é verdade. E muitas vezes é o que está faltando para a equipe crescer. É você tomar cuidado, você ser coerente, tomar cuidado com aquilo que você fala e com o testemunho que os seus discípulos estão vendo de você. Maior do que o que nós falamos, é o que nós fazemos. Porque é o que nós fazemos, é o que a gente realmente é. Falar é fácil demais, né? O Senhor procura pessoas coerentes. Vamos lá, número 3, louvor. A adoração como evangelismo. Eles louvavam e tinham simpatia do povo. A adoração autêntica gera impacto. Pessoas são tocadas quando veem crentes adorando com sinceridade, esperança e convicção dentro e fora do templo. Essa questão de adoração me pegou, vocês já devem saber o porquê, né? Desde que eu me entendo por gente, eu acho que foi o primeiro dom que apareceu assim na minha vida, né? Não vou falar que apareceu na minha vida. O primeiro dom que despertou na minha vida, né? Foi o dom de louvar a Deus. Então essa parte aqui me chamou muita atenção. E eu estava lembrando de algumas coisas que eu vi e que eu presenciei nessa conferência de líderes que nós tivemos lá em Osasco. A atmosfera naquele lugar é diferente, né? Naquele lugar estava diferente por causa da adoração. E eu tive o privilégio, meu pai me deu um livro lá na conferência do apóstolo Maldonado, e o nome do livro é Restaurando a Presença de Deus. E o começo desse livro fala muito sobre adoração. E aí, quando o apóstolo Maldonado, ele, né, quem esteve lá, presenciou, esteve em algumas outras reuniões que ele fez, quando ele começa a orar por cura, a primeira coisa que ele faz, o pessoal já está louvando a Deus lá no altar, o grupo de louvor já está louvando, e aí a equipe dele começa a cercar o ambiente orando em outras línguas. Vocês perceberam isso? Intercessão. Para alimentar a atmosfera de adoração. E uma das coisas que eu li nesse livro, que eu achei assim, impactante, é que o Jardim do Éden não era um local físico. Alguém aqui comprou esse livro, gente? Restaurando a Presença de Deus? Que eu já estou falando do livro sem a pessoa ler. Enfim, depois vocês... no começo desse livro, ele começa a falar sobre o Éden. E aí ele fala que vários locais da Bíblia, onde ocorreram algumas histórias, os pesquisadores, eles sabem onde é aquele local, geograficamente falando. Por exemplo, Monte Moriá, eles sabem onde está. O Monte Sião, a cidade de Jerusalém, enfim, vários locais onde a palavra de Deus relata. Os historiadores, os pesquisadores, eles sabem muito bem aonde está aquela localização geográfica. Mas até hoje, os pesquisadores procuram o Éden. Onde era o Jardim do Éden? E ninguém nunca achou. Na palavra de Deus, relata, né, quando descreve o Éden, que fala que ele ficava ali entre os rios Tigre, Eufrates, eu achei que eu estava confundindo. Enfim... E aí, os pesquisadores falam que por conta do dilúvio que aconteceu, o curso desses rios pode ter se desviado e atrapalhado a localização. Aí tem gente que fala que ficava no Golfo Pérsico, tem gente que fala que ficava na Mesopotâmia. E aí, assim, tem várias
como é que posso dizer? Várias alternativas, enfim, que eles dão. Mas ninguém nunca achou o local físico do Éden. Porque o Éden era a presença de Deus com Adão. O Éden não era um local físico, parado, geográfico. O Éden era a presença de Deus com Adão. Exatamente. Era um lugar onde a atmosfera era de adoração. E onde há a atmosfera de adoração, Deus está ali. É por isso que a gente percebe quanto o apóstolo Maldonado e a equipe dele preza pela adoração. Lembrei do papo que a gente teve, viu, Oceano? Tá lembrando também, né? Por isso que porque assim, eles entendem que onde a presença de Deus está, nada fica de qualquer maneira. Se tem alguém doente, a pessoa vai ser curada. Se tem alguém perturbado, a pessoa vai ser restaurada. Por conta da atmosfera de adoração. E essa atmosfera de adoração, ela traz alegria para nós. Ela traz a certeza de que o Senhor está naquele lugar. Amém? O Senhor está aqui. E quando nós falamos de adoração, é claro que também é questão do louvor, né, da adoração, falando sobre música, mas também é uma questão de estilo de vida. Uma pessoa que ela tem um coração grato, né? Uma pessoa que ela tem um coração alegre, uma pessoa que ela é generosa, que ela cuida de outras pessoas, uma pessoa que ela faz questão de morrer para a carne todos os dias. Ela vive numa atmosfera de adoração. Assim como o Senhor, ele fez os peixes, né, para viver na água, a água é a atmosfera deles. Se tirar o peixe da água, ele sobrevive ali alguns segundos e depois morre. Assim o ser humano, o Senhor nos fez para vivermos nessa atmosfera de adoração. O sobrenatural para a gente precisa ser natural. Porque é a natureza do nosso Deus. Nosso Deus é sobrenatural. Amém? Você quer falar uma coisa? É muito impressionante aquele grupo de louvores. E eles sempre chamavam o povo para frente, né? Não vai dar para... Prestava adoração para o povo na frente, né? Não vai dar para chegar. Não tem importância. Várias vezes eu vi pessoas caindo lá na frente, sendo impactadas durante o louvor. Sim. E aquela equipe já chegava junto, orava e recebia. Exatamente. Muito lindo, muito de Deus. Exatamente. De Deus extraordinário. Para a glória de Deus, né? E, meu Deus, derrubei água aqui. Em cima do celular. E nós que estivemos lá, a gente pôde perceber. Gente, teve uma hora que eu não aguentei ficar de pé. A presença de Deus estava pesada mesmo, assim, ó. Eu não sei, e assim, na hora eu fechei meu olho, eu até esqueci de onde é que eu estava. Esqueci mesmo, porque a presença de Deus estava pesada ali naquele lugar e eu recebi algo grandioso da presença de Deus. Eu recebi. Eu lembro que, eu vou até contar aqui uma experiência que eu passei. Eu já ri muito, mas enfim. Na sexta-feira à noite, ele mandou chamar os jovens lá na frente, né? Aí eu fui. Eu fui, né? Falei, bom, sou líder de jovens, eu vou lá, né? Para receber, para poder repartir. Aí eu cheguei lá na frente e primeiro, né? Uma mulher me barrou. A mulher que estava trabalhando lá me barrou. Aí eu fiquei pensando, falei, bom, acho que estão organizando lá e depois ela pede para liberar o restante, né? Aí tinha acho que era uma mulher de algum apóstolo que estava lá, ela estava sentada assim, né? Aí ela olhou para a moça que estava trabalhando e falou, moça, ela é jovem, deixa ela passar. Aí ela, você quer passar? Eu falei, sim, eu queria receber, né? Amém. Estou lá na frente recebendo a unção de Deus poderosa. E aí o apóstolo Maldonado deu ordem aos discípulos dele, falou assim, vocês vão ver aí os jovens que estão sendo tocados, que estão recebendo, vocês vão trazer aqui em cima para eles receber mais. Eu falei, amém. Os jovens que estão com fome de Deus. E, gente, eu estava ali na minha, já estava recebendo muito de Deus, né? Chorando muito. E aí, de repente, passou um rapaz e pegou no meu braço assim e saiu me arrastando lá para cima. Aí eu falei, ai meu Deus. Enfim, continuei orando lá em cima.
E aí daqui a pouco eu tô de olho fechado, orando no meu momento com Deus, mas já lá em cima, né? Aí daqui a pouco eu escuto um dos discípulos falando: é só os jovens. Eu falei: oh meu Deus, eu não precisava passar por isso. Mas não foi culpa minha. Eu tava lá embaixo, me levaram lá pra cima. É só pra descontrair, gente. Mas assim, a atmosfera naquele lugar tava tremenda. Aí a Simone também, ó. Não foi só eu. E aí, na hora que... disseram que foi bastante gente. Eu não vi, gente, porque eu tava de olho fechado. Eu tava ali, eu e Deus e eu. Então, aí falaram assim: é só os jovens, não foi? Entendi. Mas eu recebi a minha porção. Eu lembro que o pastor Joshua, que é, né, o braço direito lá dele, só chegou em mim e falou assim: mano, receba a sua bênção, pode descer. Eu falei: amém. Aí eu desci. Mas eu recebi a minha parte, em nome de Jesus. Gente, Tava na brecha. Eu recebi, porque aquele lugar, a atmosfera daquele lugar estava uma atmosfera de adoração. Então todos que estavam ali receberam, foram cheios de Deus. Só não foi quem não quis. Então nós precisamos entender que nós somos portadores dessa presença de Deus. Se você vive uma vida de adoração ao Senhor, você leva essa atmosfera onde você estiver. E às vezes a gente não tem noção disso. O Senhor às vezes nos manda falar com alguém, às vezes nos manda orar por alguém, e a gente fica com medo. Mas o mesmo Deus que estava lá naquele lugar, Ele está em nós. A diferença é: você tem colocado em prática? É isso que a gente tem trabalhado para acontecer nos encontros. Sim. Pouca gente tem aceitado. Você fala para as pessoas ficarem em volta, ativarem a intercessão. Uma coisa que nós estamos sentados, tem outro batendo papo, outro com fone no ouvido, com o pé na parede. Jesus. Mas é difícil. Pois é. O Senhor, ele só fica no lugar onde Ele é celebrado. E eu estava vendo, eu anotei aqui, ó, Apocalipse 2, 4 e 5, fala da atmosfera que existe ao redor do trono de Deus. Os 24 anciãos e os anjos adoram a Deus o tempo inteiro. Então, essa precisa ser a atmosfera que cerca a nossa vida. Como eu estava falando, quando você vive não só cantando o dia inteiro, mas vivendo uma vida de adoração a Deus, é o que surte efeito. E aí, quando você fica sensível às coisas de Deus, você fica sensível ao Espírito Santo, e aí as coisas começam a fluir. Quando você chega para falar com alguém, às vezes você não precisa nem falar. O abraço que você dá na pessoa já resolve, já traz libertação, já traz conforto, porque a atmosfera do trono de Deus está em você, porque você vive uma vida de adoração. Gente, isso é muito tremendo, é muito tremendo. E ultimamente o Senhor tem falado muito comigo sobre a questão da adoração, que a gente sabe que não é só cantar, mas ultimamente o Senhor tem falado muito comigo sobre o estilo de vida de adoração, né? E o contrário também é verdade. Mesmo você sendo um líder de Deus, se você vive com o coração amargurado, se você vive reclamando, se você vive murmurando, você vai atrair o quê? Não é a presença de Deus. Nós aprendemos que o Senhor, o nosso Deus, Ele criou o mundo e tudo que existe com a sua palavra. E esse poder Ele também deu a nós. Então, às vezes, a gente está cuidando de pessoas e a gente sabe, gente, cuidar de pessoas é maravilhoso. Vamos profetizar, né? E ao invés da gente abençoar, às vezes, o que a gente faz? Quer saber de nada não, né? Tomando meu tempo. Isso fora outras coisas, né? Isso aqui eu estou falando da questão aqui da obra de Deus. Mas isso você pode levar para qualquer área da sua vida. Talvez você está passando por alguma situação na sua família, alguma situação financeira, e ao invés de você usar a sua palavra para abençoar, você usa para maldizer. E aí, o diabo pega essa palavra que você fez, que você falou, ele monta em cima dela
E depois não adianta você ficar orando, não. Se você não tomar cuidado com as suas palavras, com o que você diz. Preste muita atenção, gente. Eu tenho tomado muito cuidado com isso. Na atmosfera. Aonde a presença de Deus está, ela precisa ser respeitada. E nós precisamos cultivar essa presença. Né? Ah, Midian, mas só eu sou sozinha em casa. Os outros não é de Deus. Né? Os outros não conhecem a Jesus ainda. Eles vão conhecer através de você. A partir do momento que você cultivar a presença de Deus na sua casa. Né? A atmosfera de adoração. Então, aquele povo começou a olhar para o povo de Deus e perceber que eles eram diferentes, eles eram alegres, né? Eles louvavam a Deus com alegria e com a certeza. Eles não estavam passando por um momento de felicidade, de alegria, não estavam. Mas eles estavam louvando a Deus com alegria. Porque eles entendiam que a nossa alegria não pode ser por causa das circunstâncias. Senão, qual vai ser a diferença que a gente tem do povo do mundo? O povo do mundo é assim, tá tudo bem para eles, tá todo mundo feliz, tá todo mundo rindo. Aconteceu alguma coisa errada, eles já começam a maldizer da vida. E tem pessoas que estão dentro da casa de Deus e que vivem da mesma maneira. Eles só estão felizes quando tá tudo bem. Quando tá dando tudo errado, ele fica triste. E aí? Existem pessoas nos observando. E aí, como você vai falar que crê em Deus, quando acontece alguma coisa difícil, você começa a chorar, começa a lamentar, começa até a falar, tá adiantando nada. Misericórdia. Você imagina Deus ouvindo essas coisas? Nós precisamos louvar ao Senhor, seja em qualquer circunstância, porque quando nós louvamos a Ele, a atmosfera muda. E nós levamos essa atmosfera aonde nós chegarmos. Assim como o Éden não era um local físico, né? Aonde Adão estava, a presença de Deus estava. Isso é pra gente também. Onde nós estamos, a presença de Deus tem que chegar. O Fábio estava falando ontem, né? A gente estava lembrando do que aconteceu com a menina no Outback. O Fábio falou, minha filha, a gente carrega a presença de Deus. Eu falei, você tinha dúvida? A menina nem sabia, eu nem tinha falado nada para ela, né? A gente estava lá como simples clientes e ela chegou perto da gente, ela começou... Meu Deus do céu. Exatamente. Então, mas aí a menina no trabalho correndo de um lado para o outro. Eu pensei, mas aí o Fábio falou, mas aí a menina ia perder o emprego. Eu falei, mas ela ia ser liberta. Enfim. Exatamente. Então, assim, aonde você chega com a presença de Deus, se tiver alguma coisa ruim ali, vai ter que sair. Eu estava esses dias ouvindo um testemunho de um rapaz que ele estava falando que fizeram uma pergunta para ele, né? Porque ele é um cara super importante aí no mercado de trabalho e ele é um servo de Deus. E aí perguntaram para ele, como que você lidar com a situação quando alguém zomba da sua fé? Ele falou, meu amigo, leão não precisa ser defendido. Leão, onde ele chega, ele amedronta. E ele estava falando não dele, mas da presença de Deus nele. E aí ele falou que um dia eles foram, pessoal do serviço dele, o patrão pagou para todo mundo ir comer numa churrascaria. E ele falou que estava lá comendo o pratinho dele, a carninha dele. Daqui a pouco o patrão dele começou a ficar bêbado, encher a cara. E aí o patrão dele começou, ô fulano, eu tô bebendo aqui, mas não é pecado não, tá? Aí ele falou, eu tava lá comendo minha carne, ele tava pagando, eu tava comendo. Eu não tava fazendo nada. E ele falou, mas a presença de Deus que estava em mim estava incomodando ele. Exatamente. Às vezes você não precisa falar nada. Quantas vezes a gente incomoda pessoas só por causa da nossa presença? Mas não somos nós, é a presença de Deus em nós. Por isso que nós precisamos cultivar essa presença. Amém? Vamos lá. Deixa eu ver o que eu anotei aqui para não perder. 4, né? Favor do povo. Bom testemunho como ponte para evangelizar. A igreja conquistou simpatia porque vivia de modo belo e íntegro. A evangelização pessoal exige bom testemunho, coerência, respeito e amor. O evangelho é proclamado por palavras, mas sustentado
pelo caráter. Amém? Vamos ler essa frase todo mundo junto, só a partir do Evangelho. O Evangelho é proclamado por palavras, mas sustentado pelo caráter. Gente, que coisa séria. Forte, né? Eu ouvi também, lá nessa conferência de líderes, o apóstolo Michael Connell falando sobre não deis lugar ao diabo. E ele disse uma frase que eu achei muito interessante. Ele falou, você pode enganar a todos, menos a dois, a Deus e ao diabo. Pode enganar todo mundo. Ah, eu sou super espiritual, eu falo, eu aconteço, eu dou cambalhota. E o diabo está lá assim para você. Porque sabe muito bem o que você tem feito. E Deus também, né? Eu sempre falo com os jovens, às vezes quando eles estão querendo dar uns perdidos. Eu falo, minha filha, você pode esconder de todo mundo. Mas Deus está lá o tempo todo assim para você. Aí se preocupa, precisa esconder do meu pai, precisa esconder da minha mãe, precisa esconder do líder, do pastor da igreja. E Deus está assim o tempo todo. Gente, larga a mão de ser burro. Eu já falo assim logo. Sim. Eu já falo logo, larga a mão de ser burro. Você tem que tomar cuidado, você tem que entender que os olhos de Deus estão sobre você o tempo inteiro. É por isso que nós precisamos ser pessoas coerentes, pessoas de caráter. Porque o mundo espiritual é muito mais real do que esse mundo que a gente vive. Quantas vezes eu já não vi, eu lembro na época da minha infância, na igreja, um obreiro, o pastor falava, vai expulsar aquilo ali. E o diabo fazia a pessoa passar vergonha. Dava rasteira na pessoa. Falava assim, você vindo me expulsar? Estava andando com você ali agora há pouco. O sangue de Jesus tem poder. Eu lembro disso. Eu era criança, e naquela época o pastor ainda falava, tira as crianças do meio, senão o demônio vai comer essas crianças. E eu saía correndo, sai fora. Mas eu ficava de longe, eu ficava olhando. E isso até hoje eu lembro. Porque as pessoas, elas acham que pode enganar. E, gente, a vida espiritual, ela é muito sensível. Ela é muito sensível. Como nós estávamos falando atrás, não é só o que a gente fala, né? E eu estava vendo também um testemunho de um outro pastor, e ele tem o Ministério de Cura Interior. E aí ele falou que antigamente era só de libertação o ministério dele. E aí ele falou que ele foi chamado numa igreja para levar uma palavra de libertação e tal. E ele falou que aquela igreja tinha aproximadamente 60 pessoas. E na época o ministério dele era só ele e a esposa dele. E aí ele preocupado, né? Porque a gente sabe que quando a unção de libertação vem, haja braço para segurar, né? Nas ministrações de libertação do encontro, o pessoal já fica tudo... Porque a gente sabe que vai pipocar. E aí ele falou que ficou preocupado, e aí ele conversou com o pastor da igreja. O pastor da igreja falou, fique despreocupado. Eu separei 16 pessoas para estar em jejum, para orar, para te ajudar no dia. Ele falou, tá bom. Chegou lá, ele está falando da palavra de Deus, e essas 16 pessoas estavam numa sala separada, enquanto ele estava pregando a palavra primeiro, para depois ministrar a libertação. E aí ele falou que a esposa dele, em determinado momento, ela levantou e foi na sala onde o povo que estava em jejum estava orando. Aí ele falou que estava falando com as pessoas, e aí ele falou que a esposa dele entrou. E demorou 2 minutos, saiu, ficou lá de trás olhando com o olho arregalado para ele. Aí ele falou que percebeu que tinha alguma coisa estranha, chamou um outro pastor para ler um texto, enquanto ele ia lá ver o que estava acontecendo. E ele falou que na hora que chegou lá, estava todo mundo caído, endemoniado. Ele falou, gente... Aí ele falou que a esposa dele falou, e agora? Falou, minha filha, o negócio é o seguinte, você pega de lá, eu pego de cá, mas se encontra no meio. Aí ele falou, o jeito engraçado dele falar sai, e expulsou o demônio de todo mundo, botou todo mundo sentado e falou assim, agora eu quero saber de vocês. Vocês estão aqui para me ajudar desse jeito? E aí o pessoal começou a colocar para fora o que estava acontecendo. Muitas pessoas com feridas na alma, e aí ele começou a falar sobre a questão. Ele falou, foi aí que Deus começou a me falar sobre a questão do Ministério de Cura Interior. Porque as feridas na alma, elas são uma porta para o demônio.
E às vezes a pessoa é líder e ela continua ferida e o diabo continua achando lugar na vida daquela pessoa e o caráter dela não consegue ser transformado 100%. Eu estava lembrando também, quando o pastor contou esse testemunho, eu lembrei de um encontro que nós fizemos, que foi na Chácara Moriá. E na época a gente usava os coletinhos azul, né? E na época separava homem de mulher, né? Homem ficava de um lado, mulher do outro. E aí na hora da unção da libertação, a gente estava ouvindo uns barulhos aqui atrás. Agora que a gente virou a moça de colete manifestada. Aí minha mãe, tira o colete. Pelo amor de Deus, tira o colete. Aí tirou o colete dela com muito trabalho, levou ela lá para trás. A moça que estava para ajudar, segurar demônio, estava manifestada. Foi o que deu mais trabalho para sair. A preocupação da pastora, tira o colete. O povo não vê que era da equipe, mas assim, o povo já tinha visto, né? Enfim, já tinha visto. E às vezes não manifesta. Na maioria das vezes não manifesta. Mas se a gente não é curado totalmente, a gente impede o trabalhar de Deus, tanto na nossa vida como na vida das pessoas que nós estamos cuidando. A gente precisa entender, nós precisamos entender que nós somos um canal, né? Eu sei que assim, vocês são líderes, vocês estão até me ajudando a compartilhar aqui. Sei que alguns aqui têm muito mais anos de experiência do que eu. Mas a gente precisa entender que nós somos um canal. Assim como né, a gente não consegue ver ali, mas os canos estão ali dentro da parede. Se o cano estiver sujo, a água vai sair como? Suja. E como a gente quer levar a verdadeira libertação para as pessoas, se às vezes o nosso coração está magoado, está sujo, só a gente sabe. E às vezes para os outros está tudo bem, está tudo ok, está tudo legal. Eu lembro que eu passei por uma provação na minha vida em um determinado tempo. E uma das primeiras coisas que eu fiz, eu continuei vindo para a igreja, não me afastei. Mas eu estava desviada dentro da igreja. Porque a gente está dentro da igreja e não faz o que Deus manda, está desviada. Isso não é desculpa. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi sair do grupo de louvor. E aí o pessoal ficava assim, mas por que você saiu? Por que você não volta? Eu falei, gente, eu não ficava falando nada para ninguém. Eu só falava assim, eu não estou em pecado não, tá? Mas eu estava. Eu estava desobedecendo a Deus. Porque eu sabia que estar aqui na frente com o microfone não é só cantar. Quando nós estamos aqui, a gente passa algo para as pessoas. Isso. E eu sabia que eu não estava bem. Eu falei, vou passar o que é esse povo? Deus me livre. Eu sempre tive muito temor das coisas de Deus. Então, quando eu sabia, né, na época eu não tinha esse discernimento, falando, não, eu não posso sair, eu preciso me consertar e voltar porque Deus me mandou. Né? Na época eu não tive essa maturidade espiritual. Hoje, para a glória de Deus, eu já tenho. Acontece algumas coisas? Acontece. Mas eu chego perto de Deus, eu não me afasto da presença de Deus. Eu chego perto de Deus, peço a misericórdia, o perdão de Deus e continuo fazendo o que Ele me mandou. Porque a gente sabe que nós somos um canal. E às vezes a gente fica, como líderes, fica falando, esse povo não quer nada, esse povo não sei o quê. É porque ele está abrindo a torneira e não está saindo água. Está entupido. Como que a gente vai fazer desse jeito? Gente, por mais que as pessoas sejam leigas, elas percebem o mundo espiritual. Percebe quando aquela pessoa ela está falando e toca o coração dela. O senhor quer falar? A água da fonte está limpa, mas o cano está sujo. Por onde ele passa, onde ele quer essa entrada transbordar. Então, ou seja, o cano, que é as pessoas, que tem que ser limpo, porque a água, ela é limpa. Exatamente. Se o cano está sujo, aí, minha amiga, aí a pessoa quer passar algo porque ela não viu, porque ela não é. É só aparência. Exatamente. O rio de águas vivas, que é o Senhor, Ele faz a parte dele. Ele está lá o tempo todo jorrando. Mas e como que está a nossa vida? Como é que está o cano? Que coisa séria. Né? Então nós precisamos entender. Eu li o 4 agora, né? Sobre o bom testemunho. Oi? Sim. Isso, sim.
O bom testemunho, repetindo, à nossa volta há uma grande nuvem de testemunho. E às vezes as pessoas não têm noção do que acontece aqui dentro de nós. Mas o mundo espiritual tem. Tem sempre duas pessoas que estão sempre olhando o que você está fazendo. Deus e o diabo. Deus e o diabo. Né? Então nós precisamos estar cientes disso. E saber que o Senhor, Ele quer trabalhar através de nós. E se tem alguma coisa que está impedindo, que está atravancando o caminho, a gente tem que saber. Não é culpa de Deus. Não é culpa do povo. É culpa de quem? Nossa. Cada um de nós, a gente tem que se olhar, se examinar, né? Para viver aquilo que Deus tem para nós. A palavra de Deus diz, né? E nós temos ouvido os nossos líderes falar bastante. A colheita já está, os campos estão prontos, estão brancos. A minha vizinha, quando eu fui falar para ela o que Deus tinha me mandado falar, e aí estava bem próximo do encontro de agosto. E eu lembro quando eu falei para ela sobre o encontro com Deus, que ela precisava ter encontro com Deus, de tanto que a gente fala às vezes do encontro para as pessoas, e muitas pessoas rejeitam ou falam, ai, nesse não vai dar para ir, eu vou no próximo. Eu já estava esperando essa reação dela. E aí quando eu falei do encontro, ela falou, eu vou. Aí eu, então, mas é o dia inteiro, eu vou. Então, mas aí eu 120, eu vou. Aí eu fiquei... A líder colocando dificuldade. Por quê? Gente, as pessoas estão prontas, o campo está branco. A gente não está ganhando porque a gente não tem se colocado na brecha. Porque a gente não tem vivido uma vida íntegra diante de Deus. Porque a parte do Senhor está feita. Ele está derramando a unção dele. O campo já está branco. Se a gente chegar com unção e poder de Deus, a gente liberta esse povo. E aí me surpreendeu. Eu falei, eu vou. Não, tudo que eu falar para ela, não tem problema, eu vou. Então, mas aí você fala com seu marido que você vai ficar o dia inteiro. Tudo bem, não tem problema, eu vou. E seu filho pequeno, você já tem alguém, ele fica com alguém, eu arrumo alguém, eu vou. E para a glória de Deus ela estava aqui. Era na mesma semana, né? Eu falei, então, eu vou precisar ministrar o pré-encontro para você. Não tem problema, que dia que a gente marca? Gente, no dia do pré-encontro, ela mora assim, de frente comigo, né? No dia do pré-encontro eu marquei com ela 7h30 da noite. 5h30 ela, eu já posso ir? Eu falei, não, mulher, tô arrumando minha casa. Peraí. Chega no horário certinho. A minha casa estava toda bagunçada, não tinha como eu receber a mulher com as cadeiras para cima. Falei, não, eu tô arrumando aqui a casa, daqui a pouco você chega, daqui a pouco você vem. E no dia do encontro, eu abri a porta, eu moro em apartamento, e quando eu abri a porta de casa, gente, diante de Deus, ela estava na frente da minha porta, com as coisas dela tudo assim, ó, me esperando. E foi de manhã cedo, né? A gente saiu de casa, era umas 7 horas da manhã, um sábado, uma pessoa que trabalha a semana inteira, só tem um sábado para dormir até um pouco mais tarde. Na hora que eu abri a porta, ela estava com as coisinhas dela tudo assim, eu achei a coisa mais linda. Eu falei, oh meu Deus, manda umas 10 dessas. Que às vezes a gente está tão acostumada a ter tanto trabalho com as pessoas, quando chega uma pessoa assim, é o Senhor confirmando, os campos estão brancos. Está tudo pronto. Para a glória de Deus, o Senhor está fazendo a parte dele, né? Ele nunca deixa de fazer a parte dele. O 5. E o Senhor acrescentava, Deus é o responsável final pelo crescimento. Aqui está o equilíbrio. A igreja vivia e anunciava, Deus salvava. Como diz Stott, a igreja evangeliza, mas o Senhor converte. O evangelismo pessoal é a nossa responsabilidade. A salvação é obra divina. E aí tem muitas pessoas que às vezes confundem os papéis. Quem convence e quem converte as pessoas é o Espírito Santo. Não somos nós. O nosso papel é falar, é pregar, é abraçar, é ir para a célula. Esse é o nosso papel. Mas convencer e converter a pessoa é papel do Espírito Santo. E às vezes a gente fica querendo moldar a pessoa do nosso jeito. Não, mas fulano não sei o quê. Gente, nós temos aprendido que cada pessoa tem o seu tempo, tem o seu jeito de entender as coisas. Às vezes para uma pessoa o que foi muito rápido, para outra pessoa às vezes vai demorar um pouco. Mas é o tratamento do Espírito Santo com ela. Fica tranquilo, faça a sua parte, que o Espírito Santo faz a parte dele. E ele sabe fazer muito bem. Sabe ou não sabe?
A gente não precisa ensinar nada para ele. Ele sabe fazer muito bem. Nós estamos aqui porque um dia foi ele que nos convenceu do pecado. Né? Eu estou olhando aqui para algumas pessoas e tem pessoas aqui que deu trabalho para o líder até dizer chega. Até o líder fala, quer saber? Vai para lá. Mas o Espírito Santo não desistiu. Continuou ali, ó. Né, Rosimeire? Eu falo assim porque eu também, gente. Não é porque eu nasci dentro da igreja que eu aprendi as coisas, comecei a fazer as coisas tudo certo, não. Eu acabei de falar para vocês o meu testemunho de que eu não era uma pessoa coerente. Eu era uma pessoa mentirosa, eu era uma pessoa podre por dentro. Mas um dia o Espírito Santo me convenceu. E ele me falou que não era daquele jeito que ele tinha me feito para ser. Então nós precisamos entender, ter paciência, ter amor com as pessoas. Tem umas pessoas, né, lá na palavra de Deus diz que nós temos que suportar. Tem algumas pessoas que eu falo, Senhor, tem certeza? Eu falo que eu sei que tem gente que fala isso a meu respeito também. Ninguém aqui é alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Né? Tem pessoas que, meu Deus do céu, Senhor, os frutos do Espírito, vem, porque se for só por nós mesmos, não vai, não anda. Mas mesmo assim, o Senhor ainda nos escolheu. Mesmo sabendo das nossas dificuldades, das nossas limitações, Ele nos escolheu para a obra mais importante dessa terra, que é cuidar de pessoas. Não é fácil, mas o Senhor é quem nos capacita. Não é pela nossa força, não é pela nossa habilidade, não é porque a gente sabe falar bem ou não sabe, mas é porque o Senhor nos capacita. Então nós precisamos entender, quem dá o crescimento é Deus. Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Então quando a igreja entende isso e trabalha em unidade, não tem como não crescer. Quando trabalhamos juntos num só propósito, Deus envia o crescimento. Amém? Aplicação ao evangelismo pessoal. O testemunho diário abre porta para conversas espirituais. A alegria cristã é um forte ponto de contato com os descrentes. Alegria, gente. A gente precisa demonstrar alegria em servir ao Senhor, em fazer a obra de Deus. Né? Ficar reclamando que está pesado, que está, ai meu Deus, eu não aguento mais. Está errado. Uma vez eu vi uma pessoa falando assim, que se está muito pesado para você, é porque você está fazendo alguma coisa que Deus não te mandou fazer. Porque o Senhor, Ele manda a gente trocar o fardo com Ele. O nosso é pesado, o dele é o quê? É leve. Leve e suave. E aí uma pessoa que reclama de fazer a obra de Deus, está fazendo alguma coisa que Deus não mandou. Está pesado demais. Então, quando você faz uma coisa que Deus não te mandou, você está em desobediência. Por isso que muitas vezes não consegue progredir, prosseguir, porque está fazendo algo que Deus não mandou. Porque quando nós fazemos a obra de Deus com alegria e estamos no centro da vontade de Deus, não é um peso, é um privilégio. É um privilégio cuidar das pessoas, é um privilégio fazer a obra de Deus. É um privilégio você ver Deus transformando pessoas através da sua vida. Quando a gente está nos encontros, reencontros, enfim, seja qualquer trabalho que a gente faça, eu sempre fico observando, né, o ambiente e eu sempre fico agradecendo a Deus pelo privilégio de ter conhecido a Deus, né, ainda na minha adolescência. Eu não posso falar que eu conheci Ele na infância, porque na infância não tinha muita noção das coisas. Mas de viver isso e de ver pessoas sendo transformadas através da nossa vida. Né? Então, se você tem, por acaso, ido para a célula, feito alguma coisa que está pesado demais para você, eu te aconselho a conversar com o seu líder, porque não é a obra de Deus, é outra coisa. A obra de Deus é leve. Não é fácil, mas é leve. Por quê? A gente não carrega sozinho. O Senhor, né, Ele carrega conosco. Em nome de Jesus.
A adoração e o bom testemunho criam credibilidade para o anúncio. E o último a confiança em Deus dá descanso ao evangelizador, que é o que nós estávamos falando aqui, né? Quando nós cremos que foi Deus que nos escolheu e a obra quem faz é Ele, a gente não precisa ficar pegando um fardo pesado. Por exemplo, hoje em dia tem vários vídeos assim, né? De mãe que pega uma criança para fazer uma receita de bolo. Então, acho que todo mundo aqui já viu isso, né? A mãe pegou aquela criança para fazer o bolo. Às vezes a criança não sabe quebrar um ovo, não sabe... Coloca a farinha aqui, a farinha cai mais fora da vasilha do que dentro. A mãe chamou aquela criança porque a criança sabe fazer? Não. Chamou aquela criança para ensinar, para fazer parte ali. E no final a criança falou, olha, eu fiz o bolo. Mas não foi ele, foi a mãe. Então a obra de Deus é dessa mesma maneira. Não é porque a gente sabe, não é por causa da nossa habilidade, mas é porque o Senhor precisa de um canal para chegar até as pessoas. E Ele viu graça em nós. Amém? Amém. Conclusão. A igreja de Atos alcançou a cidade porque vivia o evangelho diariamente. Evangelismo pessoal é o fruto de uma vida coerente, alegre, adoradora e presente no cotidiano. Então, que nós possamos viver, né, tudo isso que aprendemos hoje. Precisamos ter testemunho diário, precisamos ter alegria, precisamos ter um estilo de vida de adoração e confiança em Deus, porque só assim nós vamos conseguir fazer a obra dele da maneira que ele espera que a gente faça, da maneira que precisa ser feita, e nós descansamos no Senhor também. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Pastor Carlos, fechou aqui. Fechou. Já faz um tempo que fechou, então não sei se continuou gravando. Mas vamos orar para que tudo aquilo que a gente ouviu hoje, como eu falei para vocês, né? Antes de vir eu meditei na palavra e antes de vir falar com vocês, o Senhor falou comigo também. Então nós vamos orar para que... Tá fechado. Obrigado. Fechamos.